Então, nessa ação penal 502, 76, 85, 35, continuidade do depoimento do senhor Luiz Eduardo Alves do Nascimento, ainda com a palavra a defesa do senhor João Augusto. Obrigado, excelência. Então, o senhor afirmou aqui que é um contrato de risco, né? Há uma possibilidade concreta, né, de ter ou não resultados financeiros. O que então seria irregular nisso, fora a eventual suspeita de que, né, que não é uma concreta afirmação, mas uma suspeita de que a CBH não teria capacidade financeira para a efetuação de exploração do poço? Não, eu disse que é uma operação de risco. Uhum. Na verdade, isso foi concretizado, né, isso foi confirmado a partir do momento que a Petrobras não teve capacidade financeira para assumir com as responsabilidades e com as obrigações dela. Então foi confirmado de fato que a empresa não tinha. Haviam diversos indícios que a empresa que só trabalhava, né, com pouco, sem conhecimento, né, na indústria do petróleo. Era uma empresa, não era uma empresa grande que a gente pudesse afirmar. Foi feita essa análise que dizia que ela só tinha esse ativo, né, que era um ativo exploratório. E não tinha, perdão, mas não havia um limite no carrego do programa exploratório? Havia um limite, havia um carrego, uma operação de carrego, né, que a Petrobras cobria parte das despesas da CBH, mas isso tinha um limite, né, como você mesmo afirmou. Então, a gente, a princípio, isso voltando naquela parte da avaliação do custo do poço, né, a gente estimou um poço de 58 milhões. A gente estaria cobrindo ou pagando, né, a parte da CBH nisso. O poço, no final das contas, ele acabou custando 323 milhões, se eu não me engano. Quer dizer, foi muito superior. E a CBH não conseguiu arcar com essa variação no custo, né, com esses problemas que ocorreram e que geraram essa... O senhor pode afirmar que houve prejuízo da Petrobras efetivo nesta operação? Eu entendo que sim. Entende que sim? Eu entendo que houve prejuízo para a Petrobras. Mas afirma? Afirmo que houve prejuízo para a Petrobras. Afirma que houve prejuízo. Claro. Ok. E o senhor sabe de alguma influência externa para a compra desse campo? Olha, o conhecimento que eu tive foi através da própria denúncia do Ministério Público sobre um contrato que foi assinado com a Lusitânia, que seria uma empresa controladora da CBH, com o João Henrique. Mas o senhor ficou sabendo através da denúncia? Da denúncia. Não, até porque isso foi algo que não tramita pelos processos internos da Petrobras, né? Foi um contrato assinado entre CBH e eu não me lembro o nome da empresa, mas a empresa que... Outra empresa. De propriedade de João Henrique, né? E, então, quer dizer, não é algo... Fugia só ao saco. Claro. Tem mais perguntas, excelência? Seguindo a ordem da mesa aqui, a defesa de Cláudia Cordeiro Cruz. Tem perguntas? Boa tarde, excelência. Boa tarde. Senhor Luiz Eduardo. Boa tarde. Tem uma pergunta. O senhor, no relatório, na página 5, diz: cabe salientar que, posteriormente, o farm-out para a Shell contribuiu para a redução do risco da Petrobras. Queria que o senhor comentasse o que significa esse farm-out e por que isso contribuição para a redução do risco da Petrobras. Ok, o farm-out, ele basicamente ele é a mesma operação que a gente fez com a CBH. Ele é a venda de uma participação desse ativo, né? A CBH fez um farm-out para a gente de 50% e a gente posteriormente fez um farm-out para a Shell de 15% desses 50%. A gente manteve num total de 100% do ativo, a gente manteve uma participação de 35%. Isso é o farm-out. Então ele reduz a exposição ao risco da Petrobras justamente porque
a gente detendo 50% do negócio, do ativo, a gente teria que cobrir 50% dos custos desse ativo. Obviamente, se o negócio tivesse êxito, a gente receberia o valor proporcional das receitas do negócio. Mas então a gente reduziu o nosso risco, né, com relação a tudo que ocorreu, né, reduzindo a nossa participação no projeto. E o senhor sabe dizer se a Shell adquiriu nas mesmas condições esse ativo, essa parte do negócio da Petrobras e da CBH? Nas mesmas condições, você diz, nas mesmas condições? Diante dos mesmos números, com o mesmo preço, nas mesmas condições econômicas, assumiu o mesmo risco que a Petrobras assumiu ao comprar um pedaço desse poço? Ela assumiu um risco proporcional à quantidade, né, o percentual que ela adquiriu. E as condições já eram outras, né? A gente está falando tem uma diferença temporal de, como eu falei, aproximadamente 2 anos, né? A gente entrou no segundo semestre, a gente adquiriu, na verdade, no início de 2011 e a gente vendeu para a Shell mais ou menos em abril, maio de 2012. Ok, mas a gente pode dizer então que a Shell de alguma forma imaginava que ali seria encontrado óleo da mesma forma que a Petrobras tinha essa expectativa. Exatamente. Ok. E aí, ainda no mesmo parágrafo, a senhoria diz: esse mesmo processo recebeu propostas competitivas além da Shell, da Exxon e da Total, fato que demonstrou a atratividade da área. O senhor confirma isso? Confirmo. E por que a área era atrativa? Bom, a área era atrativa porque se tratava de uma área com potencial, né, exploratório. Existia na Guiné, ou no país agora me fugiu a cabeça, mas existia uma descoberta chamada Jubilee, que foi uma descoberta exitosa, né, de bastante óleo, foi um negócio interessante. Então era feita uma analogia que a gente poderia ter o mesmo sucesso ali. Gostaria de colocar aqui que o problema do negócio não está relacionado ao mérito geológico dele, né? E sim muito mais as condições que foram apresentadas, a associação com uma empresa desconhecida e que no final das contas não conseguiu honrar com seus compromissos, e principalmente com relação ao subdimensionamento dos riscos envolvidos no negócio, né? Como eu falei, a atividade petrolífera ela é uma atividade de risco. A Petrobras tem dentro do seu portfólio de negócios projetos com mais risco e com menos risco. Mas o importante é a gente ter o conhecimento dos riscos que a gente está se envolvendo, né, para a gente poder avaliar, quantificar isso e fazer uma melhor avaliação do projeto que a gente está entrando, né, e poder avaliar os resultados possíveis desse projeto, né. Agora, diante dessas mesmas condições de risco, você pode afirmar que a Shell assumiu os mesmos riscos que a Petrobras. Claro. A Shell também admitiu se associar à mesma empresa que talvez não tivesse capacidade econômica financeira que a CBH. Sim, só que no momento em que a Shell entrou, a Petrobras, que é uma empresa já conhecida, né, com diversos ativos no mundo inteiro, no Brasil, né, que tem um nome muito maior, já estava associado, né? Então, quer dizer, é diferente, é um quadro diferente de você entrar com uma empresa pequena, que não tem expressão no mercado nenhum, que não tem ativos, do que você entrar com uma empresa que já tem experiência no mercado, que é reconhecidamente líder no mercado de águas profundas, que tem tecnologia, que tem um corpo técnico capaz, que tem estrutura em diversos países. Mas, independentemente disso, a Shell ficou com metade do prejuízo. Sim, a Shell ficou com metade do prejuízo sendo sócia do negócio, né? E quando você disse que o processo recebeu propostas competitivas, essas propostas eram relacionadas a adquirir uma parte do posto da CBH. Exatamente. Quando a gente decidiu por vender esses 15%, né, a CBH decidiu por vender 15%,
a gente recebeu propostas da Shell, da Exxon, da Total e acabou se optando pela Shell. Então, quer dizer... Ou seja, todas se interessaram pelo negócio também. Exatamente. Ok. Mais adiante, Vossa Senhora diz: entendemos ser pertinente a construção de uma comissão interna de apuração. O senhor até respondeu à indagação do Ministério Público que foi instaurada uma comissão interna de apuração, onde foram ouvidas testemunhas. Eu gostaria de saber qual foi o resultado dessa comissão interna de apuração, porque ela não se encontra nos autos. Então, a comissão interna de apuração, ela vinha ocorrendo até pouco tempo, ela demorou, se não me engano, uns 2 meses. Ela terminou a coisa de uma semana, ou isso. A gente fez apresentações internas. E, como eu mencionei, ela corrobora, né, e se aprofunda nos resultados que são apresentados no relatório de auditoria. Né? Essa comissão ela dispõe de outras ferramentas, né? Convocar funcionários internos para uma entrevista. Né? O senhor participou dessa comissão interna? Excelência, eu ia até pedir como diligência para que fosse oficiada a Petrobras que juntasse a esses documentos, porque talvez, eventualmente, as defesas tenham reinquiri-lo a respeito dessa comissão que ele participou diretamente. Eu vou consignar no final. Ok. Só uma última pergunta. Quem tem acesso à tramitação e ao teor desses documentos de negociação interna da Petrobras antes que o contrato seja assinado? Quem tem acesso? Para ser mais claro, esse é um processo público ou é um processo restrito à Petrobras e às partes intervenientes? Esse é um processo restrito à Petrobras e às partes intervenientes e às gerências responsáveis por esse tipo de negócio. Né? Isso é uma análise de uma oportunidade nova, então, quer dizer, ele deve respeitar lá os processos. Ele tem a gerência que coordenava esse tipo de atividade, né? De análise, são feitas análises específicas, né? Análises de risco, onde são medidos esses riscos, né? De que a gente está tratando, para apresentar, no final, para a diretoria executiva e para o SEACS, que detenha a competência para aprovação. Ok, sem mais perguntas, excelência, agradeço. Seguindo a ordem da mesa, defesa de Jorge Luiz Elara. Você quer sentar aqui? Acho que, né? Boa tarde. Boa tarde. Quando o senhor mencionou a avaliação dos custos exploratórios e esse período de 1 ano e 6 meses, o relatório levou em consideração, diante desse lapso temporal, projetos, equipes técnicas, situações de mercado, valores de barril de petróleo, maturação geológica, identificou, era o mesmo quadro de 1 ano? A gente levantou, com base nas informações que foram identificadas nos documentos internos, e a gente questionou a área responsável, né, sobre isso. Né? Esse foi o ponto da auditoria interna. A área responsável nos respondeu, apontando justamente, levantando as causas para essa variação. Então, quer dizer, foi algo que a gente levantou e que posteriormente foi respondido, né, e foram apresentadas informações que justificassem essa... E justificaram? Bom, eu sou um auditor, né? Não sou analista da parte do custo de sonda, eu não poderia responder, mas de certa forma justificaram, eram coerentes as justificativas apresentadas. É só uma questão antes de prosseguir. Como é gravado, peço para o senhor responder olhando para frente. Ok. Não tem problema não olhar para o advogado. Tá. Pode seguir. Excelência. O senhor questionou a questão do arquivamento dos dados. Quando dessa compra havia o sistema Ciplex e BDOPEX? BDOPEX. Uhum. Havia? Havia Na área internacional? Havia obrigatoriedade na área internacional? Não, ele havia na Petrobras, não era... ele não era utilizado pela área internacional, mas eu entendo que isso não diminui a questão de que a gente precisa manter uma rastreabilidade das informações. Isso
trabalho como auditor interno, então a minha questão é com relação à rastreabilidade das informações e a possibilidade, né, de você, no momento posterior, onde é feita uma auditoria interna, você ter uma segurança das informações que você está trabalhando e né, de entender, de saber, né, de avaliar se aquilo correu pelos trâmites corretos, né, se as informações estão todas disponibilizadas, se passou pelas aprovações necessárias. Então é nesse sentido que o sistema ele é um sistema que poderia ter sido utilizado. Poderia. Né? Poderia ter sido utilizado. Não foi. Mas também não foi utilizado outro sistema que tivesse o mesmo objetivo. Quem é a responsabilidade pelo arquivamento desses dados? Eu entendo das áreas competentes, né? Que estão das áreas competentes da área internacional, né? Que estão gerências, obviamente. Caberia ao diretor internacional arquivar documentos? Seria uma atribuição dele? Não diretamente, mas eu entendo que ele é o responsável. Ele sendo responsável pela área internacional, ele deveria zelar também por essa questão. E ele deveria orientar os seus subordinados a agir desta forma, né? Então, certo, mesmo não sendo obrigatório, né, o registro nesse sistema à época. Não, então, mas a gente menciona o sistema, mas isso poderia ter sido arquivado de outra forma, né? A questão não é específica nesse sistema. A gente falou que não identificou, nesse sistema a gente identificou alguns registros, né, embora não fosse obrigatório, mas esses registros que a gente identificou, são identificados números, mas a gente não identifica o suporte para esses números. Quer dizer, a gente tem números ali, né, de estimativa